Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal Vasco Raiz. Eu sou o Josimar Martins e hoje eu venho trazer para vocês as notícias que estão bombando aí na mídia do nosso Vascão. Mas lembrando a todos vocês, já se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha os vídeos pra galera, para que o YouTube venha entender que este conteúdo está sendo relevante, rapaziada. Vem comigo e vamos começar, porque eu sei que você é vascaíno raiz. Tamo junto. Bom, rapaziada, hoje a gente vai falar sobre a venda da SAF do Vasco, né? Durante o sorteio da Copa do Brasil, o presidente Pedrinho deu uma coletiva de imprensa dando um pouquinho mais de informações sobre a venda da SAF do Vasco, né? Estamos aqui com o site aberto e vamos falar aqui no segundo ge.globo.com. Vasco e Marcos Lamaquia encaminharam um acordo para a venda da SAF por valor superior a 2 bilhões, galera. 2 bilhões. Quase 2 anos depois de tirar a 777, a direção de Pedrinho se aproxima de acordo com um novo investidor, né? Foi necessário essa intervenção aí do Pedrinho, foi criticado pra caramba, mas no final das contas todos viram que se ele não tivesse intervido, o nosso Vasco tava muito pior, tava no fundo da lama, né? Na lama. A diretoria vascaína e os representantes de Marcos Lamaquia se reuniram nesta semana para mais uma rodada de negociações da venda da SAF do Vasco. Lembrando, né, que muitas informações não são passadas, né, por causa do NDA, que é o acordo de confidencialidade, né, que é assinado por ambas as partes, né? Após longas discussões e análises financeiras, né, por ambas as partes, foi encaminhado um acordo para a venda da SAF por valores superiores a 2 bilhões. Né? As negociações ainda passam pelo cronograma final de investimentos antes de ser levados aos conselhos, né, do clube, né, para aprovação. Ao mesmo tempo, Marcos trabalha para passar pela agência de fair play financeiro da CBF. Já existe um pré-acordo de ambas as partes com compromissos de investimentos mínimos estabelecidos para cada área, né, do clube, entre elas transferências de atletas, né, folha de pagamento, infraestrutura do CT, fluxo de caixa, esportes olímpicos, via lei de incentivo, mas toda a dívida do clube e da SAF. A princípio, o novo investidor vai seguir o previsto, né, no pagamento da recuperação judicial que foi feita pelo Pedrinho, né, alguns meses atrás. O Vasco ainda não se manifesta sobre o acordo, né? Claro, respeitando o NDA, como eu já falei. Mas Pedrinho, na CBF, esta semana, como eu já tinha falado, mostrou confiança em fechar a transação. O clube confia que Lamaquia realize investimentos para além do mínimo obrigatório. O acordo de compra é por 90% da SAF do Vasco. A parte que é a ICAP, né? Antiga investidora da 777, do espólio da 777, como eu já falei, é de responsabilidade do Vasco e está inclusa no preço de venda da SAF. Mas nenhuma das partes acredita em entraves para o avanço das negociações. O Vasco não irá se manifestar até a conclusão da negociação e assinatura dos documentos e até passar pelo Conselho Beneméritos, Deliberativo e demais poderes do clube. É isso aí, rapaziada. Mas eu vou deixar o vídeo aqui do Pedrinho, ele falando, né, o que ele falou lá no sorteio da Copa do Brasil na CBF. Acompanha aí. O nosso torcedor presente. Então a gente sabe que lá a torcida do Vasco é forte, é um ponto positivo pra gente também. Presidente, ano de eleição, né, esse ano de 2026, o torcedor pode esperar esse ano também? Tem potencial positivo, tem SAF, se você vai vir ou não para se reeleger? Com relação à minha candidatura, eu não vou falar agora sobre isso. O ano de eleição eu falei isso, não sei se falei para vocês ou se eu falei internamente. É um ano que sempre foi muito complicado em São Januário de se viver.
por isso que eu nem toco muito no assunto para não levar isso para o estádio. Me incomoda muito hoje eu sendo situação, e nunca fui oposição, para ficar claro, sempre participei apoiando outro candidato, mas nunca fiz oposição, que é uma palavra que para mim teria que mudar, né? Porque se todo mundo quer o bem do Vasco, mas é um ano complicado que eu sempre tenho muito cuidado, porque eu não sei quantos infiltrados podem estar ali numa arquibancada para inflamar de forma negativa. Mas com relação ao investidor que você perguntou, a gente está numa etapa muito importante. Não posso dar data, não posso dar nome, mas está num caminho interessante, que eu preciso de toda a cautela para construir e estruturar o contrato. Vocês têm um exemplo claro do que foi com o antigo sócio. Até por isso, uma busca, né, por um investidor sério, de credibilidade, de conhecimento de todos, para que o Vasco se torne, usar uma palavra sensata aqui, um clube estruturado pelo resto da sua vida. Porque quando se fala em SAF, se fala, obviamente, numa transição de uma associação para um clube empresa, as pessoas pegam um modelo de um clube que foi vitorioso de forma imediata e, de repente, isso não é o ideal para uma estabilidade do clube. O que a gente quer é que o Vasco nunca mais seja cogitado como um clube que não paga salário, que na minha gestão isso não aconteceu e não vai acontecer. Então é um clube estruturado pelo resto da sua existência e, consequentemente, fortalecendo todos esses setores estruturais, contratações, investimentos. É um passo importante que o Vasco está próximo de dar, mas não tem como eu cravar quando vai ser, se vai ser daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a um ano, para não criar nenhum tipo de expectativa. Presidente, desculpa perguntar, o Renato ele tem... Ao mesmo tempo que avança para a venda da SAF, o Vasco iniciou neste primeiro trimestre pagamento inicial da recuperação judicial. O clube tem previsão de fechar o mês de março com quase 20 milhões em dívidas pagas nos primeiros 3 meses do ano, né? É sinal que está andando, a recuperação judicial está sendo pago direitinho ali, os compromissos todo que o Pedrinho se comprometeu junto com o Vasco. Então a gente tem em vista um futuro muito bom. Do pânico, né, lá da 777, daquele momento de desespero lá, Vasco passando por aquela situação toda, né, para um horizonte de muitas coisas boas que a gente, torcedor, imagina, né? Claro que não vai ser de um dia para o outro, né? O investimento ele vai chegar, mas a gente também tem que entender que as coisas não acontecem de um dia para o outro, né? Sempre respeitando também os clubes brasileiros, né? Tem clubes fortes. O Vasco tem disputado aí, tem conseguido disputar. Ano passado disputou a Copa do Brasil. Ano retrasado disputou também a Copa do Brasil, chegou na semifinal. Ano passado chegou na final. Esse ano a gente está levantando aí no Campeonato Brasileiro, né? A gente está vindo bem aí no Campeonato Brasileiro. A gente tem Copa Sul-Americana para disputar, a gente tem Copa do Brasil para disputar, né? Então a gente tem todos os ingredientes para a gente conseguir tentar buscar um campeonato, um título esse ano. Se não vier esse ano, ano que vem a gente vem muito mais forte, né? Com investimentos e com jogadores bons vindo aí, com investimento bem sendo distribuído ali no Vasco, a gente tem tudo para avançar. E é isso aí, galera. Lembrando a vocês, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha com a galera. Vem comigo, Vasco Raiz no peito sempre, né? E vamos seguindo aí com as notícias que estão badalando, né? Badalando o mercado aí durante a pausa da data FIFA, né? Bom, rapaziada, hoje a gente vai falar sobre
a venda da SAF do Vasco, né? Durante o sorteio da Copa do Brasil, o presidente Pedrinho deu uma coletiva de imprensa dando um pouquinho mais de informações sobre a venda da SAF do Vasco, né? Estamos aqui com o site aberto e vamos falar aqui no segundo ge.globo.com. Vasco e Marcos Lamaquia encaminharam um acordo para a venda da SAF por valor superior a 2 bilhões, galera. 2 bilhões. Quase 2 anos depois de tirar a 777, a direção de Pedrinho se aproxima de acordo com um novo investidor, né? Foi necessário essa intervenção aí do Pedrinho, foi criticado pra caramba, mas no final das contas todos viram que se ele não tivesse intervido, o nosso Vasco estava muito pior, estava no fundo da lama, né? Na lama. A diretoria vascaína e os representantes de Marcos Lamaquia se reuniram nesta semana para mais uma rodada de negociações da venda da SAF do Vasco. Lembrando, né, que muitas informações não são passadas, né, por causa do NDA, que é o acordo de confidencialidade, né, que é assinado por ambas as partes, né? Após longas discussões e análises financeiras, né, por ambas as partes, foi encaminhado um acordo para a venda da SAF por valores superiores a 2 bilhões. Né? As negociações ainda passam pelo cronograma final de investimentos antes de ser levados aos conselhos, né, do clube, né, para aprovação. Ao mesmo tempo, Marcos trabalha para passar pela agência de fair play financeiro da CBF. Já existe um pré-acordo de ambas as partes, com compromissos de investimentos mínimos estabelecidos para cada área, né, do clube, entre elas transferências de atletas, né, folha de pagamento, infraestrutura do CT, fluxo de caixa, esportes olímpicos, via lei de incentivo, mas toda a dívida do clube e da SAF. A princípio, o novo investidor vai seguir o previsto, né, no pagamento da recuperação judicial que foi feita pelo Pedrinho, né, alguns meses atrás. O Vasco ainda não se manifesta sobre o acordo, né? Claro, respeitando o NDA, como eu já falei. Mas Pedrinho, na CBF, esta semana, como eu já tinha falado, mostrou confiança em fechar a transação. O clube confia que Lamaquia realize investimentos para além do mínimo obrigatório. O acordo de compra é por 90% da SAF do Vasco. A parte que é a ICAP, né? Antiga investidora da 777, do espólio da 777, como eu já falei, é de responsabilidade do Vasco e está inclusa no preço de venda da SAF. Mas nenhuma das partes acredita em entraves para o avanço das negociações. O Vasco não irá se manifestar até a conclusão da negociação e assinatura dos documentos e até passar pelo Conselho Beneméritos, Deliberativo e demais poderes do clube. É isso aí, rapaziada. Mas eu vou deixar o vídeo aqui do Pedrinho, ele falando, né, o que ele falou lá no sorteio da Copa do Brasil na CBF. Acompanha aí. Ao mesmo tempo que avança para a venda da SAF, o Vasco iniciou neste primeiro trimestre pagamento inicial da recuperação judicial. O clube tem previsão de fechar o mês de março com quase 20 milhões em dívidas pagas nos primeiros 3 meses do ano, né? É sinal que tá andando, a recuperação judicial tá sendo pago direitinho ali, os compromissos todo que o Pedrinho se comprometeu junto com o Vasco. Então a gente tem em vista um futuro muito bom. Do pânico, né, lá da 777, daquele momento de desespero lá, Vasco passando por aquela situação toda, né, para um horizonte de muitas coisas boas que a gente, torcedor, imagina, né? Claro que não vai ser de um dia para o outro, né? O investimento ele vai chegar, mas a gente também tem que entender que as coisas não acontecem de um dia para o outro, né? Sempre respeitando também os clubes brasileiros, né,
tem clubes fortes. O Vasco tem disputado aí, tem conseguido disputar. Ano passado disputou a Copa do Brasil. Ano retrasado disputou também a Copa do Brasil, chegou na semifinal. Ano passado chegou na final. Esse ano a gente está levantando aí no Campeonato Brasileiro, né? A gente está vindo bem aí no Campeonato Brasileiro. A gente tem Copa Sul-Americana para disputar, a gente tem Copa do Brasil para disputar, né? Então a gente tem todos os ingredientes para a gente conseguir tentar buscar um campeonato, um título esse ano. Se não vier esse ano, ano que vem a gente vem muito mais forte, né? Com investimentos e com jogadores bons vindo aí, com investimento bem sendo distribuído ali no Vasco. A gente tem tudo para avançar. E é isso aí, galera. Lembrando a vocês, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha com a galera. Vem comigo, Vasco Raiz no peito sempre, né? E vamos seguindo aí com as notícias que estão badalando, né? Badalando o mercado aí durante a pausa da data FIFA, né? Até o próximo vídeo, espero vocês aqui. Se inscreva no canal para não perder nada. Tamo junto, Vasco Raiz, saudações vascaínas, casaca! Valeu!